Graça e paz. Agora vejo Moisés. Vamos lá, Moisés. Ele fala assim, graça e paz, igreja. Eu me chamo Moisés e venho de um berço evangélico, porém nunca segui os caminhos do Senhor. Tenho 5 irmãos, todos evangélicos. Só faltava eu, o último das ovelhas. Não menos importante, não é? Foi quando conheci a comunidade da graça, através dos meus irmãos. E Deus começou a usar essa bênção chamada Pastores de Vida, para quebrantar meu coração, e hoje estou eu aqui, firme e forte para a honra e glória do Senhor. Sei que ainda tem muito a melhorar, e sei que Deus vai me fazer um novo passo. Eu gostaria de deixar um texto com os irmãos, que li no Pão Diário, dia 34, que tocou bastante meu coração. Algumas pessoas lutam em aceitar a sua necessidade de um relacionamento com Deus, mas depois que decidem iniciá-lo, percebem a diferença positiva que isso faz e lamentam porque demoraram tanto tempo para escolher a Deus. Amém. Por último, gosto muito da Cíntia. Mas aqui eu vou ter que pedir ajuda da Cíntia, porque a letra da Cíntia é muito pequenininha. Eu vou precisar da sua ajuda, Cíntia, para traduzir. Infelizmente não nasci em berço cristão. De um lado a família seguiu a Bicatec e de outro lado servem o evangelismo. Humildemente, pude dizer que presenciei anos. Os pais se separaram quando eu tinha 4 anos. Meu irmão ficou com meu pai e com minha mãe. Datas comemorativas, apresentações de balé, nunca tive dois me conhecendo. Era um ou outro. E por muitas vezes, nenhum deles. Eu fazia diversas coisas para ir morar com meu pai. Até o dia que acordei e minhas malas estavam prontas e o táxi me esperando. O destino foi a casa da minha madrinha, onde passei a estar presente dia a dia e noite a noite como inimigo. Até o momento que recusei continuar. Estava cansada. Meu corpo já não aguentava mais. Após estar vivendo 5 meses com meu pai, meu avô e meu irmão, recebi a ligação dizendo que meu pai estava no hospital. Corri para vê-lo, mas não foi possível. Ele já estava sendo transferido para o IML. No dia 24/7 de 2005, enterramos ele. Meu chão quebrou, eu parecia estar explodindo. A revolta tomou conta de mim, e eu dizia, quem é Deus? Como se não bastasse, no dia 30/7, uma semana depois, perdemos o meu avô. Ao enterrarmos eles, as flores do meu pai ainda estavam vivas. Minha mãe foi ao enterro, mas não nos falamos, nem sequer nos olhamos. A partir daquele dia, as brigas por bens e dinheiro de ambos pareciam nunca ter um fim. Eu com minhas dúvidas e mágoas e o meu irmão com as dele. Eu sentia raiva, ódio e nunca acreditava que existia um Deus, porque tudo aquilo estava acontecendo comigo. Incansavelmente, o Alexandre, na época apenas meu amigo, e hoje meu amor, meu namorado, conseguiu me trazer na igreja. Desde o primeiro dia as mudanças começaram. A cada novo culto, a cada novo encontro com jovens, eu sentia o Espírito Santo me lavando, tirando o pecado, as mágoas, entre tudo me transformando em uma nova pessoa. Foi durante a vigília com os jovens que eu senti o Espírito Santo pela primeira vez. Ele falou tão forte ao meu coração que eu encontrei. Passei a ser uma nova pessoa. Eu passei a ter nojo do pecado, nojo da mentira e a cada mais dia vontade de conhecer e estar perto do Pai. Eu e meu irmão estamos tendo uma relação de respeito e sem brigas, com a direção e sabedoria do Espírito Santo, estamos
encerrando o inventário do meu pai e do meu avô. Eu e minha mãe, após 3 anos, voltamos ao salário. Ela está notando a diferença em mim. Diz que me perdoou por tudo que eu fiz e que me ama muito. Também eu estou em um novo emprego, onde ganho o que pedi. Meu relacionamento vem sendo abençoado cada dia mais pelo Espírito Santo. Hoje sou uma nova pessoa, uma nova criatura. E o poder do Espírito Santo é uma pessoa limpa, amando e sendo amada por Jesus Cristo. Jovens, obrigado por cada palavra e por cada graça. Amado pastor, obrigada pelas conversas e pela direção me dada. Meu líder Wagner, que Deus abençoe sua vida, assim como você abençoa a minha. Alexandre, obrigado pelo companheirismo, amor e por ter me mostrado o caminho de Deus. Deixo no coração de vocês Eclesiastes 3, 1 a 8. É tempo para tudo. Eu vou chamando o nome. Se você estiver aqui hoje, por favor, vem aqui à frente, né? Que a gente quer apresentar oficialmente e orar por você, tá bom? Novos membros: Alexandre Fernandes da Silva, Carlos Manuel dos Santos Álvaro, Josimeire Aparecida Garcia de Lima, Maria José Amorim, Mário Garcia Marinho, Aline Nogueira Padilha, William da Silva Gomes,
Tem ainda a tia do Diego, né, a Rose, que ela está trabalhando hoje também. Já falei, né? Está tocando até teclado já aqui. Amém. Vamos orar aqui, pastor, por favor. Queria que você estendesse a sua mão a esses irmãos que vão ser recebidos. Só uma palavrinha para vocês, viu? Vocês estão sendo recebidos como novos membros. Muitos de vocês já estão nas nossas células, nos nossos GCs, né? E para os nossos batizandos também. O segredo para a gente continuar a conseguir a viver a vida cristã é a gente estar junto com os irmãos. Ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue ter capacidade para vencer as lutas sozinho. Nós somos uma família e vocês estão sendo recebidos nesta família. E alguns de vocês eu já sei que estão em GCM, né? Graças a Deus, a maioria de vocês. Mas se houver, né? Algum de vocês que não está em GCM ainda, né? Se por acaso tiver algum caso, eu acho que nenhum de vocês, mas essa igreja prioriza cuidado um a um, né? E esse cuidado é feito nas nossas células, nos nossos GCs, os nossos batizandos, tanto os nossos jovens, né? Já sei que alguns de vocês já estão no GCM, a grande maioria, né? A grande maioria de vocês, mas eu não sei a Vanderlei ainda, né? Não está em GCM ainda, já está? Já captando vocês já para cuidar, né? Para amar, para servir. Porque há momentos da vida que a gente precisa de um empurrãozinho, vocês não precisam, gente, né? E há momentos que a gente precisa de um empurrãozão. Isso a gente só consegue estando juntos, amém? Com as nossas mãos estendidas para o amoroso, nós queremos receber estes amados irmãos. Senhor, que eles venham a ser frutíferos na tua obra. Eles não vêm, Senhor, na comunidade da graça apenas para sentarem-se aos bancos, mas todos eles vêm para servir, porque esse é o Espírito de Cristo. Nós como família os recebemos com amor, respeito, carinho e zelo, Pai. Ensina-nos a amar cada um deles. Ensina-nos a servirmos os nossos irmãos. Ensina-nos, Senhor, a junto com eles caminharmos na alegria ou na tristeza, tal qual no casamento, na saúde ou na doença, amando e respeitando estes irmãos, Pai. Nós queremos abençoá-los em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Nós queremos abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E nós os recebemos nesta noite com muita alegria, como um casal que recebe um filho novo, que recebe um recém-nascido, que traz para o seio da sua casa, do seu lar. Nós recebemos estes irmãos para os abençoar e nos amar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos receber o Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A gente vai começar a batizar os nossos amados, mas antes de batizar, eu queria que pelo menos um de vocês saísse do seu lugar e viesse receber esses irmãos abraçados e dizer: seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus.